Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 35. Depois de nós dançarmos muito, Jacó segurou o anjo. Agora é hora de aquietar as coisas, né? Agora todo mundo se converteu. Gênesis 35, irmãos. O estudo de hoje intitulado As Últimas Teofanias diante de Jacó. Está chegando o fim da história de Jacó e, consequentemente, as teofanias também irão cessar. Gênesis 35, nós não vamos ler todo o capítulo, irmãos. Como todos sabem, aqui é uma abundância de ensinos preciosos para todos nós, em termos de família, liderança familiar, culto a Deus, sabe, muitas coisas. Mas o nosso foco qual é? A teofania especificamente, porque é o que nós temos enfatizado. Então, pensando nisso, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, depois o versículo 7 e depois de 10 a 15. Gênesis 35, 1 a 3, 7, 10 e 15. Todo mundo achou? Se não achou, vai aparecer milagrosamente na tela daqui a pouquinho. Mas perceba o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos lá. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os vossos deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. E edificou, agora o verso 7, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, o Deus de Betel, ou o Deus da casa de Deus, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Versículo 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E versículo 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém, irmãos? Muito bem, vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a falar com o Senhor. Santo Deus, eu quero agradecer ao Senhor por ter trazido todos nós à tua casa nessa noite, para aprendermos a palavra do Senhor e entendermos que o Deus do pacto, o Deus da aliança, que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo Deus que se revela a nós pactualmente no descendente, o Senhor Jesus Cristo. É por isso, ó Deus, que as bênçãos prometidas a Abraão nos alcançam agora, nessa nova dispensação. Por isso, Deus, que à medida que nós conhecemos o todo dessa revelação, nós possamos ficar maravilhados em saber que desde o princípio, Deus, o Senhor tem se achegado, a fim de chamar um povo exclusivamente seu, e assim fazer dele um povo para o teu inteiro agrado. Assim, ó Deus, eu peço ao Senhor que possa iluminar nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Muito bem. Vamos começar
lembrando, né, a gente tem que lembrar algumas questões muito importantes, porque, via de regra, nós temos um visitante ou outro na igreja, e ele talvez nunca ouviu falar dessa palavra teofania. Eu sei que você já está pós-graduado em teofania só a partir de Gênesis, mas é importante relembrar alguns conceitos. E sendo o primeiro deles, a definição de teofania. O que é mesmo uma teofania? É uma aparição de Deus. Essa é a definição mais básica, né? Porque o termo teofania significa apenas isso. Deus se manifestando. Se manifestando de uma maneira visível, de maneira geral, mais especificamente, mas de maneira que também todos os outros sentidos humanos, eles são alcançados. Então, a teofania tem esse sentido pleno. Então, você está dizendo, pastor, que Deus, o Deus invisível, apareceu? Sim, ele apareceu no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele se chama Jesus. Você não tem dúvida disso, tem? Tem? Não. Agora, o que eu quero dizer para você é que no Antigo Testamento ele apareceu também. E qual é o nome dele? Isso se você acreditar na revelação progressiva de Deus, né? Então você vai perceber que Jesus está presente no Antigo Testamento. Essa é a minha ideia. Por isso que eu acredito que todas as teofanias, elas são revelações do próprio Senhor Jesus. Amém? Mas como é que Deus aparece? Então Deus pode aparecer, manifestar-se aos nossos sentidos, falando diretamente. E aí pode ser ouvir uma voz, ou juntar a voz com alguma outra coisa, ou a voz no sonho, ou a voz na visão. Mas ele falando diretamente, você deve ter percebido que o texto de hoje, várias vezes, a expressão que aparece é qual? Disse Deus. Gente, isso é uma teofania. Uma coisa é eu virar para você e falar alguma coisa. Não te espanta, porque sou eu. Eu sou alguém normal. Agora, outra coisa é Deus falar com você diretamente. Se Deus falar com você diretamente, isso não é normal. Isso é extraordinário. É teofania. Ele também fala através dos sonhos. E falou de tantas vezes, a gente viu aqui Deus se revelando aos sonhos, tanto de gente crente, como gente num processo de ser crente, como gente ímpia também, né? Deus entrou no sonho dessas pessoas a fim de revelar sua vontade. Ainda bem, porque senão Abraão estava no salmo. Vimos também que há um contexto de multiplicidade de eventos. Se Deus nos der a graça de chegar em Êxodo 20, o que eu não sei se vai ser possível, mas se nós chegarmos em Êxodo 20, nós vamos perceber Deus se manifestando teofanicamente com uma multiplicidade de eventos grandiosos. É tanta coisa, é tanta informação, que a única coisa que você consegue fazer, e aí coloque-se você dentro do texto a partir do próprio povo de Israel, é temer. E dizer, esse Deus é grande demais, esse Deus é temível, porque os sinais são extraordinários. Deus também, ele manifesta-se teofanicamente através das visões, e aí você lembra que o próprio Jacó, ele mencionou isso aqui, ele fez essa lembrança, porque está aí, quando ele citou Betel, ele está falando daquela visão que ele teve de uma escada. Lembra, Rúbia? Aquela escadinha? Pois é. Quem estava na escada, gente? Quem estava na escada? Quem estava na escada? Os anjos. Só? Porque os anjos não é teofania. Se tivesse só os anjos e a escada, só seria uma visão angelical, não é? Mas tinha alguém ao lado da escada, ou sobre a escada, ou sobre os anjos, não sei, o hebraico não nos ajuda a definir. E esse alguém que fala com Jacó é quem? É o próprio Senhor, Jesus. Muito bem. Vimos que a principal manifestação teofânica de Jesus no Antigo Testamento é a figura de um anjo especial. Por que ele é um anjo especial? Porque esse anjo, ele recebe adoração, esse anjo, ele faz promessas divinas, esse anjo intervém como Deus, esse anjo se chama de Deus, esse anjo diz que ele tem as mesmas qualificações de Deus. Então, todas essas designações que nós vimos até aqui tornam esse anjo uma figura especial, porque é o próprio Deus aparecendo. Às vezes ele é chamado de anjo do Senhor, às vezes anjo da aliança, às vezes anjo de Deus, às vezes anjo da... Faltou um. Presença. Anjo da presença.
E por último, irmão, talvez a mais terrível de todas, né? Unindo uma ou mais formas de todas essas. Deus se revelando disso. Então, todo esse arcabouço de teofanias, nós vimos, meu querido irmão, em todos os capítulos de Gênesis até o 35, e vemos que os personagens que vivenciaram essas teofanias foram quem? Abraão, então está ali, ó, 12, 13, 15, 18 e 22. 5 capítulos mencionam teofanias. Vimos que Agar, ela viu o próprio anjo do Senhor. Vimos que Abimeleque, o ímpio, viu também o Senhor, Gênesis 20. Vimos que Isaac não teve muitas experiências teofânicas na vida dele, foram apenas 2 registradas em Gênesis 26. E agora Jacó com 3 capítulos, registros teofânicos. E falamos também de Labão. Esse Labão, ele é esperto demais. Mas Deus foi lá no sonho dele e disse: você não vai fazer nada com Jacó. Então, são esses personagens que nós estudamos até aqui, irmãos. E aí, para entrarmos dentro desse contexto de Gênesis 35, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? E o que nós falamos até aqui? A última teofania que ministramos foi daquela luta que havia entre Jacó e quem? Um homem que simplesmente apareceu lutando com ele ali na região do Vale do Jaboque. E aí nós estudamos esse texto na última terça-feira de estudo e verificamos que esse homem é o próprio Deus, se revelando de uma figura humana. Jacó luta com ele, aí eu expliquei que esse conceito de luta não deve ser tratado no sentido que ele está lutando com Deus, porque quem é que pode lutar com Deus, irmão? Óbvio, né? Que não pode ser isso. Mas, em certo sentido, envolve uma luta, porque houve um contato físico, mas o sentido mesmo é um sentido onde ele perseverou com Deus para receber uma bênção. Ele não estava deixando o anjo ir embora sem o abençoar, porque o que estava diante dele era algo muito difícil. Ele encontraria com o seu irmão Esaú. Gente, 20 anos se passaram. Imagine você fez uma bagunça na sua casa, você roubou o direito de primogenitura lá do seu irmão, né? Você enganou seu pai, você saiu corrido, fugido, e depois de 20 anos, você está voltando e sabe que vai encontrar com seu irmão. O coração de Jacó fica extremamente estremecido, ele está voltando, é por isso que ele insiste tanto com o homem que lutava com ele, para receber a bênção, para que esse encontro pudesse ser abençoador. Ele vai. E aí você sabe, pelo contexto, que ele encontra Esaú, mas ele alcança misericórdia da parte de Deus e, naturalmente, misericórdia da parte de Esaú. Os dois estão ali reconciliados, eles caminham ali um tempo juntos e depois de um certo tempo eles se dividem porque o rebanho e a população que estava com um e que estava com o outro era muito grande. Isso até me lembra aquele contexto de Abraão e de Ló. Você lembra o que aconteceu com Abraão e Ló? Era muito grande, o que aconteceu? Separaram. Então Jacó e Esaú também é a mesma situação. Eles se reencontraram, tiveram um tempo e depois cada um seguiu o seu caminho. Então o Jacó está num caminho, irmãos. Jacó está numa viagem. Onde ele estava inicialmente? Ele estava lá em Padã Arã, na casa de Labão, trabalhando 20 anos pelo que ele conquistou. Então agora ele está voltando para a terra dos seus pais, porque Deus mandou. Deus disse: olha, volta para a terra dos seus pais. Ele está voltando, ele está se dirigindo, ele está descendo, né? E aí o conceito de descer, porque o mapa lá em cima, Padã Arã lá em cima, é como se Padã Arã fosse lá no Ceará, né? E ele está se dirigindo lá para o Mato Grosso. Mais ou menos isso, né? Está descendo no mapa. Só que nesse descer, o caminho, ele já está dentro da região de Canaã, algumas coisas vão acontecendo nesse ínter. Primeiro, ele para na região de Siquém. E lá na região de Siquém acontece algo bem terrível, porque Diná sofre na mão dos heveus. Você sabe o que acontece com Diná? Ela é violentada. Os outros filhos de Jacó fazem um plano bárbaro, no sentido da barbárie que está para vir, enganam aqueles homens que se circuncidam,
E no terceiro dia que esses homens estão circuncidados, porque dói bastante, é o que o texto bíblico diz, viu? Não que eu tenha feito isso. Mas o texto bíblico diz que depois de 3 dias circuncidado, o negócio é terrível. Então os homens estavam todos prostrados. As mulheres sabem que quando o homem fica prostrado, o que acontece? Ele não tem força, né, Rose? Você não está falando de experiência pessoal, não. É só uma visão geral, obviamente. Então, meu irmão, o que aconteceu? Nesse momento frágil dos homens, dos heveus, os filhos de Jacó foram lá e passaram a espada, todos eles. Eles se fizeram de amiguinhos, entram em aliança aqui, vão circuncidar. Quando eles estavam lá doentinhos, foram lá e trouxeram morte. Gente, Jacó, o descendente, Jacó, o homem pactuado com Deus, os seus filhos, agora estão com as suas mãos cheias de sangue. Jacó também está com a culpa no cartório, porque ele não impediu seus filhos de fazer essa questão. E é nesse contexto, irmão, a última pessoa que você quer ver nessa hora é quem? Você está com as suas mãos todas sujas de sangue. Quem é a última pessoa que você quer ver? Como se pudesse ignorar o fato que Deus não está vendo já suas mãos sujas, né? Mas o fato dele aparecer é didático. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está presente, né? Quando as nossas mãos estão sujas. Mas o fato é que ele sempre esteve presente e sempre estará. Então, Deus, nesse contexto de Jacó, ele faz algo didático. Ele aparece, ele vem e fala com Jacó. E essa fala de Deus, meu irmão, agora ela tem muitos ensinos para nós, porque Deus intervém no momento onde nós, humanamente falando, poderíamos dizer, Jacó e seus filhos, essa descendência, eles são corruptos, eles não são dignos do pacto, eles não são dignos de serem chamados o povo de Deus, são terríveis, são pecadores. Essa é a hora. E aí o que Deus diz para Jacó? Aí entrou o texto que nós falamos, né? Ele disse, levanta-te, sai daí, de Siquém, e continua o seu caminho para aquele caminho que eu já tinha dito. Qual é? Vai para Betel. Ele parou em Siquém, e a distância de Siquém para Betel é de 64 quilômetros, talvez 2 dias de viagem, já estariam todos lá, mas ele estava parado em Siquém, e o motivo de ficar parado em Siquém gerou toda a situação, e Deus chega e fala, vai a Betel. Porque em Betel, meu querido irmão, Deus se acertará com Jacó. Essa é a ideia. Então, nesse contexto, Deus se manifestou algumas vezes. Primeira vez, ele se manifesta onde? Em Siquém. O que aconteceu em Siquém? A matança. Deus fala com ele, sai daí e desce. A segunda vez em Betel, quando ele chega em Betel, ele anda 64 quilômetros, chega em Betel, e lá Deus se manifesta de novo. E é nesse contexto, meu irmão, que a gente vai trabalhar a teofania, pensando que, em primeiro lugar, essa teofania, ela tem qual propósito? O propósito de reforçar um voto e reforçar o pacto com Deus. Você lembra do entorno bíblico de tudo que nós estudamos até agora? O voto foi algo pessoal que Jacó fez. O pacto é algo que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando eu chegar no segundo ponto, você vai entender o que é o pacto. Mas para você entender o que é o voto, vamos abrir aí. Abra a palavra do Senhor, irmão, Gênesis 28. Só volta um pouquinho. Gênesis 28. Alguém lê para mim o versículo 20, 21, 22. 20, 21, 22. Hoje eu estou deixando a Val em forma.
Olha só que interessante, né? Vamos ver, analisar. Que voto é esse? Jacó, que ele está no começo de um relacionamento com Deus, porque lembra que depois de todo o engano que ele fez na casa dele, ele foge e ele está subindo. Então ele está saindo lá do Mato Grosso e está indo para onde? Para o Ceará. Ele está indo. Então nesse caminho ele parou ali no Tocantins, né? Mais ou menos, e ele teve a visão. Lembra da visão que ele teve, da escada? Então ele está tendo um relacionamento, construindo um relacionamento com Deus, e ele faz esse voto. Ele coloca esse voto. Ele fala, olha, se o Senhor me guardar nessa jornada, ou seja, ele está indo para Padã Arã, então em todo esse percurso ele não sabe o que está diante dele, você sabe porque nós estamos estudando tudo isso, então esses 20 anos de trabalho pelas duas esposas, e depois aquela questão de todo o rebanho, e toda a questão envolvendo o retorno dele, o encontro com o irmão, tudo isso está diante do futuro, mas ele não sabe nada disso. Mas ele faz um voto, ele faz aqui uma promessa, se o Senhor estiver comigo, o Senhor será o meu Deus. Resumidamente, é isso. Aí qual que é o problema, irmãos? Eu lembro do Salmo 116, ele diz assim, cumprirei os meus votos na presença de quem? Inimigos? Não. Do Senhor. Do Senhor. Cumprirei os meus votos. Deus sempre vai requerer. Olha, você não é obrigado a fazer um voto. Mas se você faz um voto, você deve cumpri-lo. Lembra que Ana fez um voto. Qual foi o voto de Ana? Se o Senhor me der um filho, eu darei de volta por todos os dias da minha vida. E o que Ana fez? Ela deu. Ou seja, ela fez um voto, cumpriu o voto, e Deus ainda abençoou ela muito mais depois disso. Ana cumpriu seu voto. E Jacó? Nós estamos num contexto de 20 anos à frente desse voto. E em algum momento na história bíblica você vê Jacó lembrando disso? Não. Jacó ele está vivendo toda a sua história com Labão, ele está envolto com o desejo de querer estar com Raquel, ele recebe Lia, trabalhando, depois retornando para encontrar sua irmã, ele tem esse encontro com Deus, mas 20 anos se passaram e absolutamente Jacó não voltou a Betel para cumprir o seu voto. Jacó esqueceu. Você esquece também, não esquece, irmão? Você esquece os votos que você faz com Deus. Sabe quando a gente é muito bom de fazer voto? Quando a situação aperta. A situação aperta. Se o filho adoece, se o marido ou a esposa adoeceu, se tem uma situação bem difícil diante de você, o que você fala? Ó Deus, se o Senhor me der essa bênção, eu vou... Aí você faz o seu voto. E muitas vezes nós simplesmente fazemos como Jacó. A gente esquece. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que Ele nos amou, e por causa do seu pacto, não esquece. Olha Gênesis 31. Avança no 31. Claudete, leia para mim o versículo 13, por favor. Está aí o começo do retorno, né, de Jacó. E olha o que diz aí, o versículo 13. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Deus podia se falar de tantas maneiras, né? Pensa assim comigo. Ele podia se apresentar para Jacó de tantas maneiras. Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele fala quem? Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste... Eu não esqueci, não. Você esqueceu, mas eu não. Deus está lembrando Jacó, irmãos. Porque agora ele vai falar, volta, desce para Betel. Então, essa teofania vem para reforçar o voto. Deus aparece porque quer que Jacó cumpra o seu voto. Toda teofania tem um propósito, irmão. E você tem que saber qual é o propósito. Então, o propósito aqui é que Jacó cumpra o seu voto. Segundo,
A renovação do pacto com Deus. Por quê? Porque nós sabemos, meu querido, que Deus ele fez um pacto com Abraão e os seus descendentes. Na linhagem de Abraão, quem era o filho da promessa? Quem, gente? Isaac. E quem de Isaac seguiu essa linha? Jacó. É por isso que em muitos textos da Escritura, a partir dos patriarcas, você vai ver Deus se apresentando como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus dessa progressividade do pacto. O pacto não acabou com Abraão, o pacto não acabou com Isaac, o pacto não acabou com Jacó, o pacto não acabou com Moisés, o pacto não acabou com Davi, o pacto não acabou, ele continua até Jesus, que é o descendente por excelência dessa realidade, desse pacto. E ele vem e estabelece o quê? A sua aliança, a nova aliança do meu sangue. Quem estava lá na classe de eclesiologia sabe que essa nova aliança é o quê mesmo? Não é uma nova aliança no sentido de uma nova totalmente nova, mas é uma nova no sentido daquela que já existia, agora, palavra fiada, né? Fidelizada pelo próprio Senhor Jesus. Ele pagou a conta. Amém? Então ela vem reforçar esse voto, meu querido. E aí você entende que quando Deus ele vai descrever essas palavras aqui, olha as palavras que estão aí. Ele diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações serão de ti, reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei, a tua descendência. Essas palavras não são palavras, quaisquer palavras, irmãos. Essas palavras são importantes e já foram ditas na história bíblica. É por isso que eu digo que Deus vem reforçar o pacto. Deus não está estabelecendo um pacto novo com Jacó. É o mesmo pacto com Abraão, é o mesmo pacto com Isaac. E é por isso que ele usa as mesmas palavras para dizer: Jacó, é com você que eu vou continuar o meu plano salvífico. E nesse sentido, meu querido, olha só essas três designações. Que aí eu pergunto para você, eu falei que no Novo Testamento, Jesus ele institui ali a ceia, e ele fala: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, é através do seu sacrifício que a nova aliança ela é chancelada. Amém? É através de quem, gente? De Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, quem é que está atuando no Antigo Testamento, levando essa aliança adiante? Bom, eu sei que é Deus, eu sei que é Jesus, mas a gente tem que entender no texto, né? E aí o texto fala essas expressões, são essas expressões que remontam à teofania. A quem que Jacó está reforçando esse voto, esse pacto? Primeiro, ao Deus que te apareceu quando fugias de Esaú. Segundo, ao Deus que te respondeu no dia da sua angústia. Depois, ao Deus que te acompanhou pelo... E depois 7, ao Deus que... Então, não é diferente, não é verdade? Quem chancela no Antigo Testamento a aliança também é quem? É Deus. Mas aí tem a questão básica da teofania que nós não podemos esquecer. Não é isso que está registrado nos textos anteriores. O que Deus está fazendo aqui é interpretando as próprias manifestações anteriores. Você percebeu ou não? Bom, quando foi que Deus apareceu quando ele fugia de Esaú? Obviamente a primeira vez. Quando foi que ele respondeu no dia da sua angústia, quando ele fugia essa primeira vez? Lá foi o nome Deus que apareceu? Não está passando. Aí, só aí. Quem foi que apareceu? O Senhor na escada. Os anjos estavam subindo e descendo. É nesse contexto que ele estava fugindo de Esaú
e que Deus respondeu no dia da sua angústia, quando ele colocou lá a cabeça dele naquela pedra. Então veja que Deus está dizendo que aquele que apareceu na escada é ele mesmo. Deu para entender, gente? Ele está se interpretando. Essa é fácil. Vamos para outra. Aquele que te acompanhou pelo caminho, quem foi? Quem foi? Ué, mas ele não disse que é Deus? Mas antes, quando Isaac abençoa Jacó e fala que alguém vai acompanhá-lo pelo caminho, ele não usou a palavra Deus. Qual a palavra que ele usou? A palavra anjo. E aí o anjo ali está com letra maior. Por quê? Que é o anjo do Senhor. Então veja, meu querido, Deus está interpretando o que aconteceu antes. Ele está dizendo, eu sou aquele anjo. Agora a terceira. Que se revelou quando fugiu de Saul. Agora ele está como? Ele está voltando, né? É uma lembrança da volta. Ali, vai encontrar com Saul. Quem foi que apareceu? O homem, né? Mas, o texto do próprio Deus falando, em termos da aliança, quem era? Deus. Foi eu que me revelei a você quando você fugia. Mas lá a expressão que é utilizada é a palavra homem. Então, meu querido, se você, naqueles estudos passados que nós tivemos, se você ficou com alguma dúvida que todos esses personagens eram o próprio Deus se manifestando, aqui o próprio Deus está dizendo que era ele. Aí você tem que decidir. Né? Mas ele está dizendo que é ele. Então veja, essa teofania vem para reforçar esse voto e esse pacto com Deus tão abençoador. Amém, queridos? Essa é a primeira questão. Segundo, o que mais essa teofania vem falar? Ela vem demarcar a renovação da aliança. Deus ele renova a aliança dele várias vezes, mas renovar não significa fazer uma nova aliança, é renovar. Ele está colocando novamente naquela linhagem da promessa o que ele deseja. E aí você vai perceber, meu querido, ou se não percebeu, vai perceber agora, que existe um paralelismo pactual aqui, pleno, entre Jacó e Abraão. Porque você não lembra as palavras, mas você sabe que um dia Deus apareceu a Abraão. Amém? Você sabe que um dia Deus apareceu a Abraão e falou diretamente com ele. Amém? E você sabe que naquele dia que Deus apareceu e falou diretamente com ele, ele falou as palavras da aliança que ele estava fazendo. Amém? Sabe disso? Tem que saber, irmão, que Deus instituiu. Quando foi que isso aconteceu, pastor? Gênesis 17, 1 a 8. Isaac, ele tem uma versão menor, versículo Gênesis 28, 3 a 4, mas a versão de Abraão é a mais interessante. Então, o que eu quero que você perceba? Que Jacó, ele está tendo aqui agora essa renovação da aliança, pela própria presença de Yahvé diante dele, assim como foi com Abraão, da seguinte maneira. Então veja, olha para a tela. Olha na tela. Olha na tela, Gustavo. Pergunta 2. Vamos lá. Qual é o paralelo de Jacó e Abraão? Você vai perceber que existe um paralelo de início desse pacto, o fiador desse pacto, a mudança que acontece dentro do pacto, a fertilidade no pacto, a expansão do pacto, a extensão do pacto, a realeza do pacto, a herança do pacto e o aspecto messiânico do pacto. Isso tudo está em Jacó e está em Abrão. Então você pega Gênesis 17 e você pega Gênesis 35, que eu estou dizendo que é uma renovação, não é? Bom, se é renovação tem que ser o quê? A mesma coisa, correto? Correto, irmão? Então vamos lá. Primeiro, quando Deus renova a aliança com Jacó, primeiro ele disse e depois ele aparece. E com Abraão? Ele aparece e diz. A ordem dos fatores não altera o produto, ok, irmãos? Quando Jacó ele tem a sua aliança renovada, quem é que é o fiador? Qual o nome que Deus escolhe? É o nome El Shaddai. Por que o El Shaddai?
É o nome da onipotência, é o nome do poder, daquele que pode todas as coisas. Ele é o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque, meu irmão, para garantir as promessas desse pacto, tem que ser alguém assim. Se eu garantir essas palavras para você, você está no sal, como diz lá em Minas, né? Você está no sal. Mas se Deus garantir, se o El Shaddai garantir, é certo que vai o quê? Acontecer. Então, o El Shaddai está garantindo a Jacó. E quem foi que garantiu a Abraão? Quem, gente? O El Shaddai. Acontece uma mudança no pacto de Jacó, não é? Qual é a mudança? Ele tem a mudança do nome, muda-se o nome, porque ali é como se fosse a conversão de Jacó. Ele confronta Jacó, qual é o seu nome? Ele diz Jacó, ou seja, o conteúdo, o pecado, a transgressão que vem nesse nome agora é retirado pelo próprio Deus, quando ele diz, já não chamarás mais Jacó, e sim Israel. Deus está mudando a história de Jacó a partir desse momento. Aí você vai dizer, mas pastor, aqui em Gênesis 35 ele está dizendo de novo isso. É justamente. Ele está renovando a sua aliança. Então, mais uma vez aqui em Gênesis 35, Deus chega para falar, olha, o seu nome é Jacó? Já não será mais Jacó, e sim Israel. E Abrão? Deus mudou o nome de Abrão e chamou de quê? Abraão. Agora ele é o pai de quê? Multidões. E aí Deus ele confere uma promessa de fertilidade. Ele dá a promessa de fertilidade a Jacó no pacto. Ele diz, Jacó, sê fecundo. E para Abrão? Far-te-ei fecundo. Veja que a bênção da fertilidade está em ambos os casos. Vem o conceito de expansão da aliança quando ele diz o quê? Ele disse para Jacó, Jacó, multiplica-te. E o que ele disse para Abraão? Te multiplicarei. Vem a questão da extensão dessa aliança. Deus fala para Jacó, Jacó, nações virão de ti. E o que ele disse para Abraão? De ti virão nações. O pai das nações, não é verdade? Há um aspecto de realeza dentro do pacto, irmão. Não existe? Por quê? Reis de ti virão. Veja que tanto Jacó como Abraão, ele recebe essa promessa. Olha, reis procederão da descendência de vocês. Isso é maravilhoso você entender, principalmente pensando no tamanho do povo, numa terra que ainda não foi recebida, né? E esses homens creram. Eles creram nessa promessa. E você sabe que desses reis que vêm, há um rei por excelência, correto? Quem é esse rei? Quais são os 3 papéis de Cristo mesmo? Os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote, rei. Muito bem, não esqueça disso, hein? Vem o aspecto da herança. O que é que Deus disse para Jacó? A terra que te dei. E o que Deus disse para Abraão? Dar-te-ei a terra. É interessante, não é verdade? E aí vem um aspecto messiânico. Nas duas alianças, que está aqui, justamente na expressão tua descendência. Porque a palavra descendência, via de regra, ela vai aparecer no sentido singular. Ela tem um alcance próximo, quando, por exemplo, Abraão ele recebe Isaque como descendente, mas existe um aspecto messiânico. Qual é o aspecto messiânico? Todos estão esperando um descendente, desde o dia que Deus disse para Eva, o quê? O descendente vai esmagar a cabeça da... Todos estão esperando, irmão. Quando Deus disse a palavra, Ele não usou porque ela é bonita, né? Ele não usou porque ela era mágica, mas é porque existe um sentimento ecoando nos pais, nos patriarcas, que aguardam ansiosamente o cumprimento da vinda desse descendente. E você sabe que ele é Jesus. Então, olhando para esse quadro agora, meu irmão, qual é a visão que você tem? Você tem a visão seguinte, a aliança de Deus com Abraão é a mesma aliança de Deus com Jacó.
Deus está renovando a sua aliança com ele e estabelecendo assim esse pacto com Jacó transformado na presença dele. Amém, queridos? E aí, nesse sentido, demarcando essa renovação da aliança, quando Deus fala assim, o seu nome é Jacó, é importante dizer que não se trata de um desconhecimento de Deus, irmão. É quando Deus está no jardim e fala assim, Abraão, ele não estava lá não. Adão, onde estás? Não é verdade? Imagina Deus chegando lá, andando, né? Aí assoviando, né? Andando assim no caminho. Adão, onde estás? É óbvio, irmão, é óbvio que Deus sabe onde Adão está, eu estou, você está, todos nós estamos, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Ele sabe tudo. Mas essa é uma palavra que tem um aspecto didático aqui, de revelar a vergonha dos nossos pais, o pecado deles, né? E as coisas que viriam a seguir. E aqui Deus fala para Jacó algo similar. Ele diz, qual é o seu nome? Ué, Deus não sabe meu nome? Porque se você pega literalmente, você vai pensar isso. Lógico que não, irmão. Deus sabe o nome de todo mundo, né? O que ele está dizendo é o reconhecimento, o conhecimento de que você tem acerca desse nome. O seu caráter em Jacó qual é? É o enganador, porque enganou o pai? É aquele que usurpou o direito de primogenitura do irmão? É esse? É isso que Deus está confrontando Jacó. Então, essa declaração acerca de Jacó não diz respeito a um desconhecimento de Deus, pelo contrário, é o conhecimento de Deus acerca dele. E não apenas isso, mas também do propósito da vida dele. Porque quando Deus fala, agora o seu nome será Israel, você sabe o que está acontecendo aqui agora, irmão? Pensa no contexto. Do relacionamento de Jacó com as suas esposas, vieram quantos filhos? Vários, né? Mas basicamente 12. Em termos da revelação progressiva de Deus, que vão dar origem a quais tribos? As 12 tribos, que vão formar o quê? A nação de Israel. Então Deus muda o nome de Israel, porque agora, a partir desse momento, na renovação dessa aliança com ele, a situação trata-se agora de um novo relacionamento, um relacionamento pactuado, como foi com Abraão. Aquele Jacó da escada, aquele que estava lá com a cabeça na pedra, que diz assim, se o Senhor me ajudar e fizer isso ou aquilo e tudo isso, eu terei o Senhor como meu Deus, né? Aquele Jacó, ele era um pouco hesitante ainda, mas esse Jacó que volta a Betel, não. Ele já está certo de quem é Deus. Porque ele já teve experiências com Deus. Deus já apareceu para ele, Deus já fez coisas extraordinárias por ele, ele não tem dúvida sobre isso, e ele também teve o seu caráter transformado nesses 20 anos de peregrinação. Deus trabalhou, Deus o moeu, Deus foi... Eu acho que dos personagens bíblicos, irmãos, em termos de transformação da vida, Jacó, ela é uma referência para o nosso estudo. Então, dito isso, meu querido, a grande pergunta para nós, né, é essa. Estamos vivendo como Jacó ou como Israel? Qual é a ênfase da nossa vida, né? Estamos pactuados com Deus, mas vivendo o velho homem? Ou estamos pactuados com Deus, vivendo o novo homem espiritual em Cristo Jesus? Fica a pergunta, né? Nesse sentido, meu querido, já falei do El Shaddai, né? Até adiantei isso aqui. Terceiro, então, primeiro, vai reforçar o voto e aliança, vai renovar a aliança. E terceiro, agora em termos da teofania, a teofania ela ocorreu de modos, como, gente? Diferentes. Primeiro, o que aconteceu? Lá em Siquém, Deus falou diretamente com Jacó e falou o que ele precisava fazer e o porquê ele precisava fazer. Eu falo que é diretamente porque o texto não fala como foi.
Se Deus apareceu numa visão, no sonho, pessoalmente, num torvelinho, se foi uma coluna de fogo, não fala. Mas Deus falou de alguma maneira, então falou diretamente com ele, lá em Siquém. Agora ele está em Betel. E aí em Betel acontece algo que eu já vi acontecer. Porque diz que Deus está, novamente, falando com ele diretamente, mas aí, na continuidade do texto, o que o texto fala? Ele vai nos dar a entender, ele vai confirmar que o próprio Deus estava diante de Jacó. Como é que eu sei? O texto está dizendo que ao final da renovação da aliança, o que diz o texto? Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então, primeiro, Deus estava presente. Segundo, Deus, de alguma maneira, subiu do lugar onde ele estava. Agora eu quero saber se vocês estão bons. Onde foi que a gente viu esse negócio? Isso já aconteceu, hein? Onde foi que a gente viu esse negócio? Sabe que você não precisa ter uma boa memória para isso, né? Você só precisa ter bons olhos. Se você tiver bons olhos, você sabe a resposta. Não, gente, a Sácia é para frente. A gente já viu. Hã? Quando foi que Deus subiu desse jeito? Estava conversando com alguém, você levou e foi... Não, foi antes. Foi antes. Gênesis 1 a 34. Pensa aí. Vocês não lembram? E não tem olho também, né? Não tem olho não, né? Olha lá, gente, ó. Exatamente como no... Está escrito ali, ó. Está escrito. Exatamente como no caso de quem? Abraão. Alguém abre para mim Gênesis 17, 22. Lembra do paralelismo que a gente fez aqui entre Jacó e Abraão? O que aconteceu com Abraão? Deus renovou a aliança com Abraão e no final, ele que estava conversando com ele, o que ele fez? Ele se elevou e foi embora. E aqui com Jacó aconteceu a mesmíssima coisa. Gênesis 17, 22. Quem vai ler? Quem vai ler, gente? E finda essa fala com Abraão, Deus retirou dele, elevando-se. Olha aí. E finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E o que diz o texto de Gênesis 35? E Deus se retirou dele, elevando-se. Definitivamente presente em um lugar. Mas por que eu sei que é um lugar? Porque Moisés repete isso 3 vezes. Por que ele repete isso 3 vezes? Se você quer dar ênfase a alguma coisa, o que você faz? Você repete. E olha o que o texto diz aí. Gênesis 35, gente. Está aí aberto aí, ó. Gênesis 35. Olha o 13. Deus se retirou dele, elevando-se do lugar. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. E derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou lugar, e mais uma vez, lugar. Havia um lugar. Aí que lugar é esse? Quem sabe? Quem sabe? Não, aí não. Agora se eu falar assim, quem é que nos salva? Deus. Não. Betel não é tão grande, mas também, né? Não é um ovo. Existe uma coluna, não existe? Lembra da coluna de pedra? Foi feita? Está ali. Talvez estava bem ali. Porque eu não sei se você percebeu, mas em todo Gênesis até agora, todos os altares que foram feitos, todas as colunas de pedras que foram levantadas, foram atitudes vindas do adorador. Todos. Vieram deles. E levantou um altar e levantou uma coluna de pedra Mas no caso de Jacó,
É a única vez aqui que Deus pede para que ele faça. Então ele pede para que ele possa erigir. Então Deus certamente estava ali. Ainda que eu não possa dizer exatamente onde ele estava, porque o texto não diz, eu preciso dizer que Deus estava ali. Porque Moisés enfatizou 3 vezes a expressão lugar. E depois que Deus terminou de renovar a sua aliança e mostrar o propósito da teofania, diz o texto que ele se elevou daquele lugar e Jacó já não o mais viu. Amém, irmãos? Eu sei que vocês lembraram de Jesus, né? Quando Jesus, glorificado, subindo aos céus, com a milícia angelical, né? E qual foi a palavra dos anjos? Esse Jesus que viste subir, voltará. É verdade. Assim como Jesus voltará em breve para tomar todo o seu povo diante de si, chamar todos, Deus também voltará teofanicamente no Antigo Testamento. Nos próximos textos ele voltará. Ele foi embora diante de Jacó, mas ele vai voltar. Amém, irmãos? E aí, nesse sentido, para a gente ter uma aplicação, pensando na história de Jacó e na teofania, eu lembro que eu falei da terrível situação envolvendo Diná e os filhos de Jacó. Deus, ele apareceu, gente, no momento mais terrível que a gente pode imaginar ali em termos de pecado, porque todos da família estavam com as mãos sujas de sangue. Mas veja, ainda que as mãos deles estivessem cheias de sangue, Deus veio misericordiosamente. Deus, ele tem compromisso com a sua aliança, irmão. Eu não me lembro agora se foi Paulo que disse, eu acho que foi Paulo sim, não me lembro o texto exatamente agora, que fala que Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós sejamos fiéis, infiéis, ele permanece fiel. Então Jacó estava infiel aqui. Os seus filhos infiéis. Estavam todos com culpa no cartório. Mas Deus é fiel. Deus tem compromisso com o seu pacto. E Deus vem renovar a aliança e vem restaurar a vida de Jacó e da sua família. É por isso que você vai perceber que Jacó, quando começa a descer para Betel, ele fala, vamos limpai as vossas mãos, retirai os vossos deuses, purifiquem-se. Questões cerimoniais, meu irmão, mas que falam do desejo da mudança de vida. O que eu quero que você entenda é que a presença de Deus em nós não tem a ver com aquilo que você faz essencialmente. Se você espera que Deus vai te abençoar porque você cumpre uma série de requisitos religiosos, isso necessariamente não é verdade. Porque antes do servir, o que superabunda em nós é a graça. Porque não há nada bom em nós. Mas porque Deus é fiel ao seu pacto, Ele vem. Ele nos restaura, Ele nos renova, Ele nos transforma. Ele trabalha o nosso caráter, nosso relacionamento. Ele nos faz o seu povo, irmãos. Ainda não estamos prontos, mas seremos. Mas seremos. Como diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Gente, isso é uma certeza. Vai completá-la. E por que eu sei que ele vai completar? Eu sei que se eu olhasse para mim, eu ia dizer, Deus não vai completar nada, porque eu sou o quê? Eu sou terrível, eu sou um pecador, eu sou miserável. Se dependesse de mim, ele não ia completar nada. Mas ele vai completar porque depende dele. Ele vai operar por meio do seu Espírito. Então, pela aplicação final, eu queria que lêssemos juntos. Vamos lá? As últimas teofanias diante de um Jacó pecador, transformado, revelam a graça do Senhor em tomar a iniciativa por um relacionamento renovado, a misericórdia do Senhor ante nossas falhas espirituais e a realização do propósito divino em aperfeiçoar o seu povo até o fim.
Então o que essa teofania mostra para nós, irmãos, é justamente isso. A graça de Deus. Você quebra a aliança, mas Deus, pela graça, vem te lembrar do voto. Deus vem te lembrar do pacto. Deus vem te dizer, vai para lá, vai para cá. Deus vai direcionar. É pela misericórdia, meu irmão, que os nossos pecados, as nossas imundícias, a nossa insistência, muitas vezes, de viver a velha vida, que Deus nos abandona. É a misericórdia dele em nós, em trabalhar o pecado, em trabalhar as falhas espirituais que temos tido. E acima de tudo, meu querido, um propósito na vida. Deus tem um propósito em todos nós. Deus tem um propósito na sua igreja e Deus tem um propósito em você, na sua vida, na sua existência. E esse propósito, meu irmão, vai ser cumprido. E para que ele possa ser cumprido, ele tem que te aperfeiçoar. Ele aperfeiçoou Jacó e ele vai aperfeiçoar o vermezinho de Jacó que está aqui. Amém, irmão? Somos nós. Nós somos o vermezinho de Jacó. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria dizer que eu não vi a novela da Record essa semana. Então não sei como é que foi isso aí. Depois vou confirmar. Mas a minha oração é que essa palavra possa alcançar a sua mente, para que haja crescimento, mas também o seu coração, para que você tema ao Senhor Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu louvo ao Senhor e te exalto por essas últimas teofanias vividas por Jacó ali em Betel. Que agora não é apenas Betel, é o Betel. É a casa, é o Deus da casa de Deus. Jacó está tendo experiência sobre experiência com o Senhor, e não há dúvidas, ó Deus, que esse contato contigo o transformou poderosamente por aqueles 20 anos. E, ó Deus, não é diferente conosco. Ó Deus, à medida que nós somos transformados pelo Senhor e vivemos dia após dia sobre a tua condução pastoral, as experiências que temos com o Senhor, ao ler as Escrituras, ao orarmos, ao dedicarmos cada um de nós ao serviço da seara, cada uma dessas experiências nos molda, nos aperfeiçoa, nos faz crescer, nos abate, nos levanta. A verdade, Pai, é que o Senhor está usando todas as coisas para o bem daqueles que o Senhor ama. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor, nos ajude a entender que a graça, a misericórdia e o propósito do Senhor se cumprirão nas nossas vidas todos os dias, porque foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, e é assim em toda a história bíblica. E nós somos o que Abraão era. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da circuncisão, da aliança. Por isso, ó Deus, eu louvo ao Senhor, porque as promessas que o Senhor deu lá no passado nos alcançaram de alguma maneira aqui. E, ó Deus, não foi por algo que houvesse em nós, algo de bom, não. Foi apenas por essa graça, foi apenas por essa misericórdia e pelo propósito eterno do Senhor que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do Egito e nos levou para a Canaã celestial. E tudo isso, ó Deus, por meio do descendente, aquele que é esperado em todo o Antigo Testamento, aquele que veio na plenitude dos tempos, aquele que voltará e ajuntará todo o povo que ele remiu, Jesus, o nosso Senhor. A ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.